Salve galera, tudo bem? Bom gente, hoje nós vamos discutir aí as invasões estrangeiras que ocorreram no Brasil. Aliás, mais precisamente a invasão holandesa que ocorreu aqui no Brasil. Mas olha, a gente vai dividir esse conteúdo em duas aulas e eu vou explicar o porquê. Para a gente entender as invasões holandesas aqui no território brasileiro, é muito importante nós entendermos todo o contexto e os motivos que levaram os holandeses a escolher o Brasil. Afinal, não foi por menos, de maneira bem aleatória. Só para vocês terem ideia, para nós compreendermos essa invasão estrangeira, é muito importante nós compreendermos, por exemplo, o que foi a União Ibérica. Bom, quando você já pensa nesse primeiro nome, União Ibérica, a gente já está falando. Seria então a união entre Portugal e Espanha ali na Península Ibérica? Sim, a união entre Portugal e Espanha. Mas vamos entender o porquê, quando e como aconteceu isso. Afinal, ninguém senta, nenhum reino vira para o outro reino e fala: ah, eu vou unir e tá tudo certo. Bom, vamos comigo aqui para nós compreendermos hoje a União Ibérica. Vamos lá, o que aconteceu em 1578? Vamos lá, em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, que na verdade, há 10 anos antes, ele havia subido ao trono de Portugal com 14 anos de idade. Ele se pôs à frente de uma grande batalha, que foi a Batalha de Alcácer-Quibir. Foi uma batalha contra os muçulmanos no norte do continente africano. Uma batalha com os povos mouros. E ele vem morrer nesta batalha. A partir do momento que ele morre, quem vai assumir o trono português é o seu tio-avô. Entretanto, pouco tempo depois ele também já morre. E aí quando você pensa, fácil, é só a sequência da família, como todo reinado, como toda monarquia assumir. O grande problema é que Dom Sebastião, ele não tinha herdeiros, nem Dom Sebastião, tanto quanto o seu tio-avô. E aí Portugal vai entrar numa crise de representação. Quem vai assumir o posto? Bom, nesse contexto, do outro lado, na Espanha, Dom Felipe, o rei espanhol, começa a reivindicar o trono de Portugal. Mas por que Felipe II começou a reivindicar o trono de Portugal? Por um simples motivo. Pois Felipe II era casado com Dona Maria. Dona Maria, por si só, era filha de Dom João III. Dom João III era o avô de Dom Sebastião. Repara, não era uma relação tão próxima, mas numa sequência sucessória sobrava para Felipe II. É muito importante que boa parte da grande população portuguesa não aceitou esta reivindicação de Felipe II. Afinal, um rei espanhol vai assumir o cargo aqui em Portugal? Não, eu quero um português para Portugal. No entanto, muitos da nobreza, muitos do alto clero, alguns também da burguesia portuguesa, apoiaram a Felipe II assumir o cargo, por um simples motivo. Tanto a Espanha quanto Portugal tinham relações, digamos, mercantis muito efetivas. Como vocês bem sabem, já nesse contexto, o Novo Mundo, a América, estava sobre, basicamente, todo o cuidado da Espanha. E Portugal ficava com apenas um pedaço. Vocês bem lembram que assim que Portugal ocupou o Brasil, Portugal ele não podia avançar muito no interior do país. Afinal, tanto Portugal quanto Espanha haviam assinado um Tratado de Tordesilhas. E este Tratado de Tordesilhas dava a maior parte do território latino-americano para os espanhóis. Então, para a nobreza, sobretudo para os burgueses, era muito interessante que Portugal fechasse este acordo com a Espanha. Afinal, a partir do momento que você fechar esse acordo com a Espanha, você tem capacidade de expandir o seu território. Como em toda a história a grande população nunca partiu e nunca teve grande participação política, hoje, ontem e sempre, a opinião da grande população pouco serviu. E aí, nós vamos ter, no ano de 1581, tomem nota, isso é muito importante, o Tratado de Tomar,
Ora, o que foi o Tratado de Tomar? Foi o estabelecimento oficial da União Ibérica, ou seja, a partir de agora, tanto Portugal quanto Espanha pertencem a uma monarquia dual. Aí você deve estar pensando, ora, o rei da Espanha, devido a uma crise de representação monárquica em Portugal, assumiu também o trono de Portugal? Sim, o rei da Espanha agora é rei de Portugal e rei da Espanha. A este Tratado de Tomar, nós vamos chamar de União Ibérica. Tudo bem? Sobretudo, vale destacar que Felipe II, rei da Espanha, teve apoio da nobreza, do alto clero, também da burguesia de Portugal. Aí você deve estar pensando, e o que tem a ver a colônia portuguesa e a União Ibérica? Como vocês bem sabem, qual era a principal colônia portuguesa na América? O Brasil. E qual a relação do Brasil com a União Ibérica? Gente, total. Afinal, o Brasil era uma colônia de Portugal. E a partir da União Ibérica, tecnicamente o Brasil não vai dar satisfações, melhor falando, para Portugal. A partir de agora, o Brasil vai dar satisfações, vai vender os seus produtos, vai estabelecer a sua política para a União Ibérica. Em outras palavras, vai estabelecer a sua política para um rei espanhol durante esse contexto. O primeiro passo que eles organizaram, que já era para atender os interesses políticos e econômicos dessa galera aqui, da nobreza, do alto clero da burguesa, foi dar fim ao Tratado de Tordesilhas. Lembra que o tratado que deu fim ao Tratado de Tordesilhas foi o Tratado de Madrid. Aí você olha como as coisas começam a fazer muito sentido. Tratado de Madrid, exatamente na Espanha. Para a Espanha, nesse contexto foi muito importante. Eu vou dar fim ao Tratado de Tordesilhas, os portugueses na América Portuguesa, os portugueses na colônia portuguesa no Brasil, eles vão expandir o seu território. Aí você deve estar pensando, nossa, mas a Espanha não tinha interesses sobre o território brasileiro, simplesmente deu esta liberdade para que Portugal pudesse avançar para além do Tratado de Tordesilhas? Aí é muita análise. Primeiro passo, que a Espanha tinha boa parte do território latino-americano e ela estava muito mais preocupada com os desenvolvimentos econômicos e a exploração mineral da América Latina, sobretudo na região onde hoje é o México, do que necessariamente o Brasil. Beleza? Isso é muito importante. Outro contexto também é que a Espanha, direta ou indiretamente via União Ibérica, também ficaria com um território que outrora era de Portugal. Afinal, agora tudo é um só. Afinal, tudo agora é uma monarquia dual. É muito importante que a partir do momento que você dá fim ao Tratado de Tordesilhas e efetiva o Tratado de Madrid, o que você vai trazer aqui? Uma ampliação do território português aqui no Brasil. Um dos motivos que vem a explicar o porquê o Brasil hoje tem este território continental. Então esse território continental, indiretamente, é resultado da União Ibérica, das vontades de um rei espanhol sobre o Brasil. Aí você deve estar olhando a sequência e pensando, peraí, professor Baglini, você está construindo a União Ibérica e de repente na sequência você coloca invasões holandesas? Sim, a União Ibérica vai provocar as invasões holandesas aqui no Brasil. Entretanto, discutir invasões holandesas requer a gente analisar quem era a Holanda e por que todo esse contexto de União Ibérica vai culminar com as invasões holandesas aqui no Brasil. Beleza? Lembra no começo da aula que eu comentei com vocês que nós iríamos discutir em 2 vídeos, em 2 aulas? Pois é, até aqui está tudo bem. Isso é muito importante, que fique claro o contexto de formação da União Ibérica. Aí vocês devem estar pensando, tá tudo bem, mas ainda não entendi as invasões holandesas. Segura aí que tudo vai fazer sentido no final, tá bom? Vamos lá. A Holanda, dentro de todo esse contexto, ela não era conhecida necessariamente como Holanda. Era uma região localizada aqui
ao norte do continente europeu. E elas eram 17 províncias, assim que era chamado. Essas 17 províncias, por sua vez, praticavam um grande comércio. Aliás, era um espaço extremamente dinâmico. Era um espaço de grande fluxo comercial, essas províncias. Pois, durante muito tempo, essas províncias, elas já tinham relações econômicas, essas províncias que aqui estavam, já tinham relações econômicas com o Oriente. Lembrando, grandes mestres, que desde o período de Renascimento, o comércio que se estabelece com o continente europeu, quem se estabelece o comércio com o continente europeu? É o Oriente. Então a Europa sempre fez comércio com o Oriente. E as 17 províncias, dado todo o seu dinamismo, também faziam comércio com o Oriente. Tanto que é aqui que vai surgir uma organização, uma esquadra comercial muito efetiva, que é a Companhia das Índias Orientais e, posteriormente, também a Companhia das Índias Ocidentais. Então, Companhia das Índias Orientais para fazer comércio com o Oriente e Companhia das Índias Ocidentais para fazer comércio com o Ocidente, com a América, com o Novo Mundo, dado todo esse fluxo. Aí você deve estar pensando, tá bom, e o que acontece? As 17 províncias, elas estavam presas, elas eram províncias do Sacro Império Romano Germânico. As 17 províncias, elas eram províncias do Sacro Império Romano Germânico. Entretanto, dado todos os conflitos que vinham a acontecer no continente europeu, e aí a gente pode discutir isso nas próximas aulas, no ano de 1555, beleza? É muito importante, e tenta entender esse contexto, para depois você também entender esse daqui, tudo bem? Vamos fazendo esse ping-pong, porque são muitos detalhes. No ano de 1555, há a renúncia do seu rei, do cara que comandava todo esse Sacro Império, o rei Carlos V. Dado essa renúncia do rei Carlos V, quem vai assumir o trono agora das 17 províncias é o senhor Felipe II. Mas por que Felipe II assume o trono? Simples, porque Felipe II era filho de Carlos V, que inclusive um ano depois ele também vai assumir o Império, a monarquia espanhola. Tá fazendo muito sentido? Então, quando Felipe II assume este trono aqui, as coisas começam a ficar muito sérias nesta região. Os provincianos, os que moravam nas 17 províncias, vai se virar contra Felipe II, pois Felipe II ele é um absolutista convicto. Ele é um absolutista que ele realmente tem todos os pressupostos de centralização política clássicas do absolutismo. E vai começar a ocorrer em 1563, conflitos muito fortes entre os católicos, de mando de Felipe II, e os protestantes. As 17 províncias, por si só, eram províncias organizadas e estruturadas pelos protestantes. E aí a gente tem um embate cultural, um embate religioso. Católicos representados pelo rei, e protestantes representados por ninguém, né? Por quem lá mesmo morava. Com isso tudo, e aí está muito importante, as próprias províncias elas vão entrar em conflito e vão se desmembrar. Porque a maior parte dos católicos das 17 províncias estavam na faixa sul e a maior parte dos protestantes, que inclusive era a área de maior comércio, era a área de maior fluxo econômico, era a área mais urbana, vai se desmembrar. E eram os protestantes. Muito importante que assim que se desmembra, a partir de 1563, a gente vai ter aí o que nós chamamos hoje dos Países Baixos, as 17 províncias. A partir do momento que eles se desmembram, olha só como é muito curioso. A faixa do norte vai virar o que nós conhecemos hoje como Holanda, a própria Holanda,
e a faixa do sul, a Bélgica. Então é muito importante. Qual que foi o grande BO aí? A Holanda, pois as 17 províncias, os Países Baixos, eles eram o que veio virar a Holanda o principal centro econômico da região, o que acabava também levando muito lucro. É muito importante que quando a Holanda já nasce forte, ela já nasce um estado forte, um estado protestante, um estado forte, com uma economia muito pulsante. Afinal, durante muito tempo e sempre a continuar, esta região tinha rotas comerciais muito efetivas com o Oriente. Vejamos, o que acontece? A partir do momento que a Holanda já nasce forte, a Espanha começa a entrar em conflito diretamente, com a região. Até que, no ano de 1609, há o que nós vamos chamar de Trégua dos 12 anos. Aí você deve falar, Trégua dos 12 anos? Como assim? Simples, rápido e barato. Trégua de conflito. Então, durante 12 anos, tanto a Espanha quanto a Holanda entraram numa trégua, entraram num acordo. Este período da trégua dos 12 anos foi um período onde a Holanda, dado todo o seu potencial, sobretudo de refino do açúcar, utilizava basicamente o açúcar produzido no Brasil, na região Nordeste, refinava o açúcar, desenvolvia o processo industrial da cana-de-açúcar que vinha do Brasil durante este período. Estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. Entretanto, este fator aqui que se estabelecia entre Holanda, União Ibérica e Brasil, querendo ou não, era uma grande ameaça para os próprios interesses comerciais da União Ibérica. Afinal, a União Ibérica, olha só, a União Ibérica está correndo o risco de perder o seu posto de força econômica neste contexto histórico, dado toda a velocidade de produção que a Holanda vinha fazendo. Afinal, a Holanda sempre produziu comércio e refinou o produto dos outros, principalmente o açúcar. Com este contexto posto, a União Ibérica, aliás, melhor, Felipe II, ele vai bloquear o comércio do açúcar com a Holanda. E a partir do momento que ele bloqueia o comércio do açúcar com a Holanda, ele bloqueia o refino do açúcar com a Holanda, pois ele sentia que a Holanda era um risco para a União Ibérica, a Holanda vai perder, naquele contexto, uma das suas principais fontes de renda. Aí você deve pensar, mas por que a Espanha bloqueou o refino holandês aqui no Brasil, sendo que o Brasil era uma colônia portuguesa? Porque neste contexto, não era colônia portuguesa, não era colônia espanhola. Neste contexto, o Brasil era colônia da União Ibérica, uma vez que esta União Ibérica também representava e era o próprio interesse português na América. Com isso, a Holanda, a partir do momento que o comércio com o Brasil, que o comércio com o açúcar é bloqueado, ela vai virar para a União Ibérica e falar, o quê? Tá na hora de invadir aquele território. Afinal, por favor, União Ibérica, se você consegue vender o açúcar, é porque eu, Holanda, estou refinando. Neste contexto, a Holanda, olha como é muito louco, aí você volta para cá, invadir o Brasil. Então, uma das principais consequências da União Ibérica, sim, que se estabelece Portugal e Espanha, foi criar condições e criar um palco para a invasão holandesa no Brasil. Agora, a gente vai para uma próxima aula e é muito importante a gente discutir isso. Fui claro? Deu para entender todo o contexto e os motivos que levaram os holandeses a ocupar o território brasileiro? Enfim, são muitos detalhes, mas a gente só consegue entender o conteúdo se nós entendemos os detalhes. Muito, muito, muito obrigado, galera! E como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Partiu para a próxima aula?